Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e o versículo 31, como está aí na tela. Se a sua versão não for a versão corrigida como a minha, talvez tenha alguma pouca diferença. Você vai ouvir o texto, né? As versões mudam porque as palavras são sinônimas, né? Então tem uma palavra em português, uma palavra pode ter um, dois, ou até mesmo três significados. Por exemplo, o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus adejava. Gênesis 1 e 2. São palavras sinônimas. Então, quem encontrou Atos 9:31, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O tema que Deus me deu para compartilhar com você essa noite, me deu, repito, quando estava na Bahia ainda, é exatamente esses 5 marcas de uma igreja saudável. Veja na tela e leia 3 vezes com voz de trovão, por favor. Bora, pessoal, estão me entendendo não? Está aí na tela, leia isso aí 3 vezes. Mais uma vez. Última vez, bem forte agora. O texto está onde? 5 marcas de uma igreja saudável. Então a igreja pode ser saudável, salutar, cheia da saúde espiritual de Cristo, ou a igreja pode estar doente. A Bíblia fala de uma igreja que adoeceu Jesus. A igreja de Laodiceia deu ânsia de vômito, náuseas em Jesus, porque ela era indefinida. Ela não era crente e não era morna. Ela estava entre ela não era quente e não era fria. Ela estava entre o calor e o frio. Ela era morna, e essa igreja adoeceu Jesus. Então há alguns sintomas das igrejas doentes, mas eu não quero falar de igreja doente, porque eu creio que estou em uma igreja que é saudável, e se ainda precisa melhorar na sua saúde espiritual, vai melhorar. E essas 5 marcas que nós vamos estudar hoje aqui, eu creio que elas farão parte da vida dessa igreja. Antes de falar das 5 marcas, né, deixa eu introduzir a mensagem. O texto diz assim, pois as igrejas é uma palavra que está no plural, não diz a igreja, mas as igrejas. Então existe as igrejas e a igreja, e as igrejas só existem por causa da igreja. Jesus não fundou as igrejas foram fundadas e nasceram pelos apóstolos. Jesus fundou no singular, igreja. Qual é a diferença, pastor, entre a igreja e as igrejas? É muito simples. A igreja, ela é invisível. A igreja, ela é o corpo espiritual de Cristo. A igreja, ela é uma. A igreja, ela é a noiva. Jesus não é bígamo, nem é polígamo. Ele só tem uma igreja, porque ele só tem uma noiva. Jesus não é um monstro com a cabeça e 2 corpos. Ele só tem um corpo, que é a igreja. E as igrejas, pastor? As igrejas são extensão, ou são representatividade, ou são agências de Deus extraídas da igreja. Então a igreja é a mãe, e as igrejas são as filhas, que precisam ter como base ou modelo a igreja. Eu não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas eu quero dizer para você uma coisa que talvez te escandalizará. Mas vou dizer, essa, a INSEGEC,
mesmo tendo o nome de Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ela não é a igreja. A Assembleia de Deus não é igreja. A Igreja Maranata Missionária não é igreja. A Igreja Universal do Reino de Deus não é igreja. A Igreja Mundial do Poder de Deus não é a igreja. A Igreja Batista Renovada, Batista do Avivamento, Comunidade Batista do Avivamento, Ministério Internacional Belém, ou seja, que o nome for, elas não são a igreja, mas elas fazem parte da igreja mesmo não sendo, porque a igreja está nas igrejas. A igreja, só quem conhece de verdade é Jesus. E o que é a igreja, pastor? A igreja, ela não tem placa, ela não tem CNPJ, ela não tem regimento interno, ela não tem estatuto. O que é a igreja? A igreja é o corpo dos cristãos, salvos, redimidos, nascidos de novo, lavados pelo sangue de Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e eles estão aí espalhados. Eles estão na Assembleia de Deus, estão na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, eles estão na Igreja Universal do Reino de Deus, eles estão na Igreja Mundial do Poder de Deus, estão na Igreja Batista, estão na Igreja Quadrangular. A igreja está espalhada nas denominações das igrejas. E as igrejas, as denominações, existem por uma necessidade espiritual. Que necessidade, pastor? A igreja, houve um período que ela deixou de ser igreja, ela se desviou, ela perdeu a sua origem, e ela saiu de Jerusalém, as suas raízes bíblicas, históricas, judaicas e proféticas, e ela tornou-se igreja apostata. Ela deixou de ser a igreja noiva de Cristo, está lá em Apocalipse 21, Apocalipse 19, e tornou-se a grande meretriz, a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Por isso, teve que acontecer a chamada reforma protestante, o grito de libertação, e desde ali a igreja começou a voltar às suas origens, e aí as igrejas existiram. Por quê? Porque o luteranismo não resgatou completamente a Bíblia, ele deu o pontapé inicial. Por isso vieram os movimentos dos puritanos, que deram origem aos presbiterianos, mas os presbiterianos não tinham resgatado na totalidade a essência da igreja. Então vieram os batistas, que também não tinham resgatado, é um processo de restauração. Então vieram os pentecostais. E não estou falando de igreja que o camarada brigou com o pastor, foi para outra esquina e fundou alguma coisa, que ele disse que é igreja que não tem nada de bíblico e não tem nada de palavra. Estou falando de igrejas que nasceram por uma necessidade de restauração, porque Deus está trazendo a igreja de volta para Jerusalém. Nós ainda estamos no processo. Então a igreja, meu irmão, ela é a modelo, é a igreja de Jerusalém. Qual é o modelo da igreja? Igreja de Jerusalém. Veja Atos, se você for ler Atos 2, a partir do 42, você vai ver lá o modelo de igreja: perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança na comunhão, perseverança na oração, no partir de pão, em cada alma havia temor, prodígios e milagres, crescimento numérico, louvor verdadeiro, simpatia do de fora. Tudo isso são marcas da igreja. E as igrejas, inclusive a INSEGEC, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, precisam estar marcadas com as marcas originais da igreja. E se não tiverem todas as marcas, nós precisamos trabalhar para tê-las. O texto diz: as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria. E aqui nós encontramos o poder de infiltração da igreja. A igreja precisa se infiltrar para nascer igrejas. Aonde? Primeiro na Judeia. O que é a Judeia, pastor? A região metropolitana, a capital, a região de maior número de pessoas. A igreja precisa estar na Judeia, Jerusalém. Mas as igrejas não estavam só na Judéia, estavam na Galileia. O que é a Galileia, pastor? Região interiorana. Nazaré, por exemplo, era uma das cidades da Galileia. Jesus era chamado de Galileu. Nazaré era uma cidade desprezada. Então a igreja não precisa só estar na zona urbana, na zona metropolitana, mas ela deve estar também na região interiorana.
E a igreja estava em Samaria. O texto está dizendo aqui, Samaria, a região segregada. Então a igreja não pode ficar só em um local. Ela tem que se expandir, ela tem que se infiltrar, ela tem que sair da Judeia, ir para a Galileia, e da Galileia para Samaria. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos aqui como em Segec. Nós vamos dizer que nós estamos na Judeia hoje. Mesmo a gente não somos uma cidade capital, mas a cidade vai mudar muito. Deus vai abençoar ela muito mais do que tem abençoado. Mas hoje nós estamos na região da Judeia, simbolicamente falando. Mas precisamos ir para a Galileia. E saindo da Galileia nós precisamos ir para Samaria, região esquecida, segregada. Amém? Terminada a introdução, então nós vamos ver as marcas que devem existir na igreja para que ela seja uma igreja saudável. Primeira marca: tinham paz. Pode jogar a palavra. A primeira marca. Qual é a primeira marca de uma igreja saudável? Qual é a primeira marca de uma igreja saudável? Diga forte: paz. Mesmo a paz, não é porque nós estamos no dia dos pais, mas todo pai tem que ter paz. Todo pai. Mas a igreja, irmãos, se a igreja não tiver paz, ela não é uma igreja saudável. A igreja tem que estar em guerra contra o inferno, contra o principados e potestades. Porque deixa eu dizer uma coisa: o teu inimigo não é teu vizinho, o teu inimigo não é o teu irmão. Se nós não tivermos paz interior em primeiro lugar, nós seremos uma igreja cheia de pessoas doentes. Por quê? Porque estão cheios de conflitos internos, de crecas dessa vida, de rejeições e traumas, de complexos, de amargura, de soberba. E essas coisas tiram a paz do coração. E como a igreja é composta de membros, se eu não tiver paz interna, eu não serei um adorador verdadeiro, eu não serei um cristão autêntico. Porque uma das marcas de viver o cristianismo verdadeiro é receber aquilo que Jesus disse: a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E a palavra grega é eirene. Eirene é vertida do hebraico shalom. E shalom quer dizer uma paz completa, completude. Paz comigo, mas eu preciso ter paz com Deus. Se a minha consciência me acusa, eu não tenho paz com Deus. Se a minha consciência me atormenta, eu não tenho paz com Deus. Paz comigo, paz com Deus, mas a igreja precisa ter paz entre si. Deixa eu ilustrar isso aqui. Vem cá, Felipe. Venha cá, Jandinho, por favor, me ajuda a pregar. Aqui embaixo mesmo. Fica desse lado aqui, olhando para ele, para Jandinho. Vamos fazer de conta, tem um cabo de guerra invisível aí. Um cabo de guerra invisível, fica longe um do outro. Existem igrejas onde os irmãos estão assim, vai puxando, tem que puxar um outro. Vai, puxa para cá, puxa, força. Continua. Existe igreja onde é assim, continua, não para. Existe igreja onde os irmãos estão num cabo de guerra. Vai continuar puxando, vai puxando aí, vai guerreando no cabo de guerra. Quem prega melhor que sou eu nessa igreja. Vai puxando, meu filho. E você vai puxando também. Não, quem canta melhor que nessa igreja sou eu, meu filho. Aí vem a fofoca, né? Você espalha aqui, o irmão passou ali e falou um palavrão ali e tal. Aí vai puxando ali e aquele e tal. Igrejas que vivem, queridos, em conflito. Olha, um camarada teve um sonho que ele estava lutando contra o diabo. O diabo era um monstro muito grande. Ele estava com a espada. E ele estava vencendo e depois ele estava perdendo. E quando ele estava quase perdendo, apareceu outro irmão do lado. Peraí, irmão, vou te ajudar. E começou a lutar os dois contra o Satanás. O Satanás começou a recuar. Mas quando eles estavam dizendo, irmão, glória a Deus, tu apareceste aí. De que igreja você é? Ele disse, eu sou Assembleia de Deus. E você? Eu sou Batista. E quando disse isso, começaram os dois.
lutar um contra o outro. E o diabo veio e venceu o outro. Irmão, uma casa dividida não pode subsistir. Um reino onde os súditos desse reino estão se degladiando, lutando uns contra os outros, não poderá subsistir. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja saudável é onde os irmãos vão estar em paz uns com os outros. E paz significa também unidade, comunhão. Amém? Pode, muito obrigado. Então, chegou a hora de você tratar da sua alma e ver qual é o conflito interno que você tem aí, e qual é a queixa que você tem contra o seu irmão. E assim como Deus te perdoou, perdoe também. Porque deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse isso aqui algumas vezes: se você não quer perdoar, então você terá que nunca mais pecar. Como assim, pastor? Porque se você não perdoa e você peca e você vai pedir perdão a Deus, foi o que Jesus disse: Ele não vai te perdoar. Foi Jesus quem disse: quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra o irmão, perdoe, para que o vosso Pai Celestial perdoe a sua ofensa. Porque se você não perdoar o seu irmão, o seu Pai Celestial não te perdoará. Então você escolhe ficar sem ser perdoado por Deus, ou liberar esse irmão, receber paz interior, ser livre desse fardo, dessa carga, ou continuar sem ser perdoado por Deus. Diga: as igrejas tinham paz. Diga: as igrejas tinham paz. Igrejas em paz significa igrejas que andam em unidade. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Os irmãos de Corinto estavam fracionados. Existiam 4 grupos na igreja de Corinto. Eram 4 igrejas dentro da igreja de Corinto. Uma dizia: eu sou de Pedro. Pedro é o maior apologista aqui entre os apóstolos. Eu acredito que até quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, e tu és Pedro, estava falando de Pedro mesmo, porque Pedro é muito firme nas suas convicções, ele é uma rocha de verdade. Outros diziam: não, eu sou de Paulo. Paulo foi quem teve a visão do sobrenatural, tornou-se o maior teólogo. Ou dizia: não, Apolo é o mais eloquente, não tem quem pregue como Apolo, eu sou de Apolo. Existia outro grupo que dizia: que Pedro, que Paulo, que Apolo, eu sou de Cristo. Então, dentro da igreja de Corinto tinha a igreja de Pedro, a igreja de Apolo, a igreja de Paulo e a igreja de Cristo. Paulo, sabendo disso, os da família de Cloé mandaram uma carta para dizer a Paulo, sem fofoca, porque uma coisa é fofoca, outra coisa é você alertar o líder dos problemas que estão acontecendo, para que ele possa tomar providências. E diga-se de passagem, se você sabe, por exemplo, que alguém aqui do louvor que não está acontecendo isso, está em pecado, e você sabe que é encoberto, mas você descobriu e você omite, você é conivente, você está pecando com ele também. Fofoca é você botar no grupo do WhatsApp para todo mundo saber que aquele irmão pecou e a liderança da igreja não ficar sabendo. Isso aí se chama fofoca. Então, o da família de Cloé disse: Paulo, tome providências. Está uma confusão aqui na igreja de Corinto. Aí Paulo mandou escrever o capítulo de Corinto. Disse: meus irmãos, que conversa é essa? Que história é essa? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Porventura vocês foram batizados em meu nome? Apolo morreu na cruz por vocês? Pedro ressuscitou por vocês? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem sou eu? Que história é essa que eu sou de Cristo? Está Cristo dividido? Aí depois ele escreve no capítulo 12, mostrando para os irmãos de Corinto que a igreja é comparada a um corpo, e corpo tem pé, tem braço, tem mão, comandado pela cabeça. Porque estava havendo um espírito de competição terrível na igreja de Corinto. Alguém dizia: não, eu não quero ser pé, eu quero ser mão. Eu quero ser o apóstolo que lança fundamento e não o evangelista. Aí Paulo disse: meus irmãos, o corpo de Cristo não pode estar dividido. Porventura, se o pé disser que não é pé e não quer ser pé,
Ele vai deixar de ser pé? E será que o pé não tem utilidade no corpo? Imagine se todo o pé fosse mão, uma mão no pé, como é que se andaria? Um pé na mão. Paulo fala dá essa exortação para os irmãos de Corinto, que inclusive tinha irmão de Corinto, a igreja de Corinto era terrível. Tinha irmãos que estavam levando outros para o tribunal para julgar diante dos ímpios. Aí Paulo escreve tudo isso e diz: irmãos, eu rogo que vocês, em nome de Jesus, falem a mesma coisa e que não haja dissensão entre vós, porque vocês precisam estar em paz uns com os outros, ou então não estarão em paz consigo mesmo e nem com Deus. Essa igreja tem um chamado profético e apostólico, e nós temos que andar na direção profética e apostólica que Deus nos deu. Porque se nós tivermos aqui várias vozes, vamos criar uma confusão. Você já conhece essa ilustração, mas vou fazer, vamos criar uma confusão aqui grande agora. Você vai dizer bem alto, você vai dizer assim bem alto a visão, aí você diz o seu nome. Por exemplo, assim, eu vou dizer a visão de Cleófilo. Manuela, na mesma hora que eu disser, vai dizer a visão de Manuela, Gorete, a visão de Gorete, e todo mundo vai dizer a visão e dizer o seu nome. 1, 2, 3, vamos lá. A visão. De novo, bem alto, só vocês agora. É o que vocês estão entendendo? Tem sintonia disso aí? Tem harmonia? Digam de novo. Cadê a harmonia? Orquestra sinfônica. Agora todo mundo grita a plenos pulmões a visão de Jesus. Olha a harmonia, é Jesus que deve reinar, é a visão dele no nosso coração. Não podemos ser igreja dividida, fracionada, mutilada, esquartejada. Não podemos estar brigando entre nós, porque nós temos um reino a conquistar, nós temos territórios a expandir o evangelho, nós temos inimigos espirituais a caírem por terra. Primeira marca de uma igreja saudável é que ela tem paz. É a segunda, pastor. Segunda marca de uma igreja saudável é edificação. Veja o que diz o versículo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Se a igreja não tem paz, ela desmorona. Mas se ela tem paz, ela tem edificação. Ela se torna uma igreja sólida, compacta, estruturada, firme, inabalável. O que é edificação? Construção. Quem disse que a igreja seria edificada? O próprio Jesus. Chama os 12. Vem cá, vocês têm andado comigo faz 3 anos e meio. O Calvário se aproxima. Quem vocês dizem que... Quem dizem os homens que eu sou? Tiago disse: eu ouvi ali dizendo que o Senhor, pelo nível de sobrenaturalidade, o Senhor é Elias. Aí Barnabé disse: não, eu vi dizer que o Senhor ali é Jeremias, por causa das suas lágrimas, sua comoção espiritual. Mateus disse: na verdade, o boato mais recente é que o Senhor é João Batista, por causa da sua impetuosidade, sua mensagem confrontadora. E Jesus disse: sim, vocês quem dizem que eu sou? Aí todo mundo ficou silêncio. 3 anos e meio convivendo com Jesus e não sabia quem ele é. Pois é, tem gente que passa a vida inteira no convívio da igreja e nunca teve uma revelação de quem é Jesus na vida dele. Vocês quem dizem que eu sou? Silêncio sepulcral. Pedro disse: me dê licença um pouquinho. Se aproximou, agora no entusiasmo, olhou dentro dos olhos de Jesus e disse: tu és o Machia, o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Simão Bajona, bem-aventurado tu sois. Recebesse uma revelação, ó, desceu um manto aí do céu agora. Não foi carne nem sangue que te revelou. A revelação que tu tivesses foi de meu Pai. Pois eu te digo, tu és Petros, pequeno fragmento de pedra,
e sobre esta pedra, rocha gigante, pedra rochosa como uma montanha gigante, sobre essa revelação de que eu sou Cristo, essa rocha, é que eu vou edificar a minha igreja. E a palavra edificar ali é oikodomeu, que quer dizer, vou colocar rocha, pedra sobre pedra, fundamentado na rocha. Então qual é o fundamento da igreja? Cristo a rocha. Paulo disse, ninguém pode colocar outro fundamento. Pedro disse, ele é a pedra de esquina. Paulo disse, ele é a pedra angular, principal pedra de esquina. A igreja só são edificadas, irmãos, quando elas estão fundadas na rocha. Se elas estiverem fundadas nas areias das filosofias, dos achismos, das teorias humanistas, antropocêntricas, teóricas, elas estão edificadas sobre a rocha. É por isso que Agostinho dizia, eu li e aprendi muito sobre Platão, ouvi muitas coisas belas de Aristóteles, mas nenhum deles pôde dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deixa eu dizer, igreja edificada sobre filosofia humana, argumentos humanos, vai ruir quando a chuva bater, quando a tempestade vier, porque elas estão edificadas sobre areia. Mas as igrejas que estão edificadas sobre a rocha, o vento vem, a chuva cai, a tempestade vem ferozmente, mas elas continuam de pé, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, só a igreja quem é extraído da rocha, porque Cristo é a grande rocha, e Ele nos arranca dele próprio, e depois Ele nos fundamenta nele próprio. E deixa eu te dizer, existem três coisas que edificam a igreja. Três. Só três coisas. Primeiro, Cristo, o fundamento verdadeiro. Igrejas só são edificadas se elas estiverem fundamentadas em Cristo. E isso é o suficiente para a salvação. Mas existe, depois dessa primeira coisa, o fundamento da igreja, existe outra coisa, Bíblia, palavra de Deus. Quem foi que disse isso, pastor? Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que é fundamento dos profetas e fundamento dos apóstolos? Fundamento de profetas, Antigo Testamento. Fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. Os profetas lançaram as bases para o Antigo Testamento, os apóstolos para o Novo Testamento. O que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero te dizer que igreja que não tem Antigo Testamento ou não tem Novo Testamento, igreja que não tem Bíblia, ela não tem fundamentação sólida e ela não será uma igreja saudável. É por isso que a igreja precisa amar a Bíblia. Estava no Instituto Teológico assistindo a aula, né? Eu dava aula, mas também estava assistindo a aula. E um professor chegou, ele estava conversando, iniciando, né? Muito influenciado, ele disse: o Novo Testamento não é Bíblia. Todo mundo ficou escandalizado, veio me procurar depois, porque eu era o coordenador do curso. E eu expliquei algumas coisas, mostrei que o próprio Pedro considerava os escritos de Paulo canônicos ou Bíblia, inspirados por Deus. Fui mostrando algum documento da igreja e tal, mas refletindo, eu sabe que aquele cara, ele tinha razão. Não, o Novo Testamento não é Bíblia. Depois eu descobri isso. E nem o Antigo Testamento é Bíblia. O que é Bíblia, pastor? Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento é só Antigo Testamento. Novo Testamento é só Novo Testamento. Porque, como dizia Agostinho,
O novo está escondido no antigo, e o antigo revelado no novo. Precisamos do novo do antigo que lança as bases para o novo. E quando eu tenho Antigo e Novo Testamento, eu tenho fundamento dos profetas e fundamento dos apóstolos. E então, uma igreja bem solidificada e bem instruída no Antigo e no Novo Testamento é a igreja saudável, porque ela é edificada. Amém? Qual é outra coisa que edifica a igreja, pastor? Oração. Igreja sem Bíblia, fundamento areia. Igreja sem oração, fundamento palha. Foi Paulo quem disse em 1 Coríntios capítulo 14 sobre a oração como instrumento de edificação da igreja. E acima de tudo, a oração sobrenatural. Ele diz: quando eu oro em línguas, eu edifico-me a mim mesmo, eu sou edificado. E Judas, no versículo 20 do seu livro, ele diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então diga: Cristo, a base, a pedra principal. Diga: igreja edificada sobre Cristo. Agora, a igreja solidificada sob fundamento de profetas e apóstolos, Bíblia. Agora diga: igreja continua sendo edificada quando a igreja ora e ora no Espírito Santo. Você quer ver uma igreja minguada, fraca, sem expressividade? Uma igreja que não ora. É por isso que depois desse culto aqui eu terei uma reunião com todo mundo que é líder de célula, uma reunião de 5 minutos, e que faz parte de algum ministério qualquer 5 minutos. Nós vamos começar a próxima semana, a gente vai ter uma reunião, a gente vai começar uma campanha evangelística, mas tudo tem que ser regado em oração. Sem oração, dizia um dos maiores evangelistas da Argentina, Carlos Anacondia, se eu não manter aceso o altar da oração, a minha unção vira fumaça. Então diga: olha para o seu irmão, não deixe sua unção, a unção que está sobre você, virar fumaça. Ore. Igreja edificada, pastor. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento que não pode ser alterado. Qual é o fundamento, Paulo? Cristo Jesus. Aí ele diz que ele é o fundamento, mas nós precisamos estar construindo. A igreja é edificada quando cada um de nós individualmente somos edificados. Então eu preciso me edificar a mim mesmo. E Paulo diz: sobre esse fundamento alguém vai construir um edifício, a sua própria vida. Veja a sua vida como uma casa, né? O que é que a casa precisa? Primeiro o terreno, o projetista, o engenheiro, o design de interior. Se alguém quer construir, inclusive uma bênção grande minha filha recebeu agora, que ela recebeu de presente uma sala assim, de presente, porque ela não vai pagar lugar nada, para ela começar o escritório de design dela. Glória a Deus, está feliz da vida, né? E ela vai ajeitar lá tudo do jeito que ela gosta de fazer. Mas a casa tem que ter o terreno, o arquiteto, tem que ter o design também. Hoje precisa-se, né, na pós-modernidade, o design de interiores. Mas tem uma coisa que, se não tiver, a casa não é edificada. O que é? O construtor, o pedreiro. Está ali, ó, nosso querido tio Cícero, pedreiro aí, construtor que nos abençoa aqui, trabalhando aqui, doando o seu trabalho para construirmos esse templo. Mas o que mais, pastor? Material. Então veja, Cristo é o fundamento, mas você é responsável por construir a sua própria vida nos alicerces desse fundamento que é Cristo. E qual é o material? Paulo disse: alguém sobre esse fundamento pode construir um edifício. Ele vai dizer os materiais aí. Aí primeiro começa dizendo o edifício de ouro. O que é ouro, pastor? Ouro fala da glória de Deus. A Bíblia é comparada a ouro.
mais desejável e mais preciosa do que o ouro. Você quer uma herança, uma riqueza imperecível? Mergulhe nesse livro, conheça esse livro, decore esse livro, encha-se desse livro, se alimente dele, transpire, viva, ame a pregação do Evangelho, ouça, decore essa palavra, encha-se dela, porque você está construindo ouro. Sua vida está sendo construída em ouro. A palavra é comparada a ouro. Você sabe que eu era o crente mais fraco da igreja, tão fraquinho, que a minha oração quando eu comecei era: Senhor, segura na minha mão, eu não vou suportar, eu sou muito fraco. Que foi que revolucionou a minha vida, me deu força, mudou a minha mentalidade, me fez me apaixonar por Deus? A Bíblia. Foi quando eu comecei a estudar. Construa em ouro, edifique a sua vida em ouro, amando a palavra, enchendo-se dela. Leia mais a palavra do que qualquer outra coisa, e então você estará sendo edificado de ouro. Mas Paulo diz ouro, depois diz prata. O que é prata? Prata fala da nossa redenção, da confissão do que Cristo fez por nós a nos comprar de volta. As cortinas do tabernáculo estavam apoiadas, fundamentadas em base de prata. O sábio Salomão disse: a linguagem ou a língua do justo é como prata escolhida. Quando você constrói a sua vida na redenção que há em Cristo, você está construindo prata. E depois ele diz o último elemento: pedras preciosas, obras movidas pelo Espírito Santo. É o Espírito que faz com que as portas da cidade celestial sejam verdadeiras pérolas. Igrejas edificadas são igrejas onde os crentes individualmente constroem a sua vida sob o ouro da palavra de Deus e da glória de Deus, sobre a prata da redenção que há no sangue de Jesus, sobre as pedras preciosas do Espírito Santo. E aí, essa casa é indestrutível. O fogo vem e os materiais são imperecíveis. Mas infelizmente Paulo falou que há crentes que estão construindo sobre palha, madeira e feno. Obras efêmeras dessa vida, obras da própria força humana. O fogo vem e a palha, a madeira e o feno se tornam em cinza. E quando Paulo disse isso, Paulo está fazendo alusão a uma situação que aconteceu em Corinto, que um incêndio que houve. E em Corinto existiam casas de madeira, materiais perecíveis, o pessoal mais pobre, e o fogo veio e destruiu tudo, mas existiam casas de mármores que o fogo não conseguiu destruir. Olhe para o seu irmão e diga para ele: edifique a sua vida sobre a prata, sobre o ouro e sobre a pedra preciosa, porque você é igreja saudável, igreja edificada. Posso ouvir um amém? Primeira marca, a igreja tem paz. Segunda marca, a igreja é edificada. Terceira marca, a igreja, diga, multiplicação, multiplica-se. Essa é a terceira marca, está aqui, ó. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Olha aí, ó, a igreja tendo paz e sendo edificada, o natural é que vem o crescimento numérico, a multiplicação. Alguém já disse: não, Deus não gosta de números, ele não gosta de quantidade, ele gosta de qualidade. Não é verdade. Ele gosta dos dois. Ele gosta de quantidade e de qualidade. Os dois andam juntos. Então, queridos, uma igreja que tem paz, ela vai se multiplicar. Por quê, pastor? Porque a igreja é como a mãe que gera filhos. E uma mãe, enquanto a saúde uterina dela estiver boa, e ela quiser, ela vai gerando filho, Inclusive em Israel, porque o islamismo tem crescido muito, e o islamismo, um dos propósitos do islamismo é sufocar o judaísmo, conquistar o mundo. Em Israel, depois do terceiro filho, o governo paga todas as despesas, até a faculdade do filho, tudo que ele precisar, do bebê.
até a faculdade, até ele ter a sua profissão e se tornar independente. Por quê? Porque quer que se multiplique. Então a igreja, pastor, eu gosto daquela igrejinha pequenininha, aquela igrejinha, todo mundo bem pequenininho, não aceita ninguém, não cresce ninguém, aquela igreja mortazinha, doentezinha mesmo, porque não se multiplicam. Vai para lá com essa tua mediocridade, com esse teu negócio de igrejinha pequenininha. Não estou desprezando igreja pequena, mas igreja pequena, o natural, se ela está saudável, é ela crescer, é se multiplicar, porque está escrito aqui, não foi eu que escrevi, está escrito aqui, foi Lucas que escreveu na unção do Espírito Santo. As igrejas eram edificadas, tinham paz e se multiplicavam. Multiplicação é um processo natural, irmão. Foi Deus que quis a multiplicação. Deus formou Adão, construiu, soprou na Adão. Adão abriu os olhos, olhou para Deus. Aí Deus disse: agora eu vou te abençoar. E a Bíblia diz: e Deus o abençoou. Aí Deus disse 3 palavras para Adão: Adão, frutifica. Sim, senhor. Adão, multiplica. Como assim, Deus? Vai casar com Eva, vai fazer filho, homem. Multiplica. O que mais, Deus? Adão, enche a terra. E Adão foi obedecer a ordem de Deus. Nasceu Eva, e daqui a pouco nasce Abel. Caim mata Abel, mas Adão continua tendo filhos, irmãos. E a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. E quando você chega no capítulo 5 de Gênesis, chegando no capítulo 6, a terra já está cheia, porque o natural é que nós nos multipliquemos. Então a ordem de Deus para Adão é para você agora: se multiplique. A sua célula já é tempo dela ter deixado de ser uma célula, tem que ser 2. Daqui para o final do ano a célula vai se multiplicar, a igreja vai se multiplicar, porque a igreja saudável, o natural é multiplicação. Ah, pastor, Deus só disse isso para Adão, porque a terra tinha que se encher de gente, mas depois acabou. Depois acabou? Aí você vai para o capítulo 9 de Gênesis, está lá o velho Noé, já velho, 120 anos. O dilúvio acontece e Noé, só os filhos de Noé, né? Os 3 filhos, a nora e a mulher da velha. Deus chega para Noé e diz: Noé, sim, senhor, frutifica. Mas, senhor, é Gênesis 1, senhor, a gente está aqui em Gênesis 9. Gênesis 1, isso é para Adão. Para Adão só não, para você também, rapaz. Frutifica, sim, o que mais? Multiplica, e o que mais? Enche a terra, Noé. Vamos encher a terra de gente, Noé, multiplica. Ah, pastor, é porque Noé, porque estava recomeçando, tinha que ser só Noé. Só Noé. Aí você chega no capítulo 22 de Gênesis. Abraão acabou de fazer o ato profético, quase sacrifica Isaac. Aparece o carneiro amarrado pelos 2 chifres. Terminou tudo. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, como você não me negou o seu único filho? Primeiro, eu te abençoo. E que bênção, Senhor, que bênção. Tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Abraão, multiplica, Abraão, enche a terra, Abraão, você ainda tem saúde para se multiplicar. Agora veja, a bênção traz multiplicação, e a multiplicação traz autoridade, porque ele disse: eu te abençoo, tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu, a areia do mar, e tu possuirás as portas do teu inimigo. Quando há paz e edificação, a igreja vai se multiplicar naturalmente, meus irmãos. Naturalmente. E vem a bênção da multiplicação, e com a multiplicação vem a autoridade. Imagina uma igreja aqui de 1000 membros, a igreja que vai mandar na cidade. É a igreja que vai governar a cidade por causa da expressividade da igreja. E Deus quer que aconteça isso. Quer. Isso está escrito na Bíblia, na história dos avivamentos, na história da própria igreja. Veja, Calvino em Genebra, Martinho Lutero na Alemanha, a igreja da Coreia do Sul, com David Dong-Shu, uma igreja só, com 1 milhão de membros, várias outras igrejas todas cheias, a nação transformada, porque Deus deseja que nós nos multipliquemos. Jesus começou sozinho, depois tinha 12, 70, 120, mais de 500 irmãos, e
depois do Pentecoste, a Bíblia diz o seguinte, que veio ao número de 3.000 almas, e depois no capítulo 4 e 5 já é 5.000, e a Bíblia diz que as igrejas iam se multiplicando, e aqui as igrejas tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Então, se há saúde espiritual em nós não seremos 4 gatos pingados, minguados, sem vida. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos nos multiplicar. Não inventei nada, está aqui na Bíblia. Leia o livro de Atos, você vai ver essa expressão no livro de Atos. Igreja saudável, avivamento. Irmãos, igreja cheia, menos um bar na cidade. Igreja lotada, menos um drogado. Igreja lotada, menos um prostituto. Igreja esbarrotada de pessoas cheias do Espírito Santo, menos o assassino. O poder do Evangelho, o avivamento, uma das marcas dele é o crescimento numérico. Eu podia passar aqui, ó, o livro de Atos todinho, mostrando a você o poder multiplicador. Então balance o seu irmão e diga: olha, depois dessa palavra, vai gerar filho espiritual, vai parir filho espiritual, homem, até homem, espiritualmente parando, até homem no mundo espiritual engravida e gera filho. Pastor, não diga isso. Eu digo porque Paulo disse: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ninguém sente dor de parto se não engravidar primeiro. Amém? Vamos nos preparar para crescer, depois do culto aqui, ó, reunião de 5 minutos, para sábado a gente começar uma campanha inédita aqui na igreja e vermos o Evangelho avançar. Diga amém, meu irmão. O processo natural de um ser humano saudável é multiplicação, né? Para que casamento? O casal fica olhando um para o outro. Crescer, encher a terra. Não pode mais não, pastor, explosão demográfica. Então vamos encher de filhos espirituais, né? Já que dizem que não cabe mais de gente, 7 bilhões de habitantes do mundo. Começando a terminar. A quarta marca, Pedrão, joga aí na tela. Qual é a quarta marca? Qual é a quarta marca? Olha aqui, ó. As igrejas tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Isso significa dizer crescimento com qualidade, multiplicação com qualidade. Uma coisa é crescimento, outra coisa é inchaço. Não adianta termos uma igreja inchada, cheia de gente, mas sem qualidade de vida, porque não há pecador, porque não há temor. Charles Spurgeon dizia: quando temos uma igreja cheia de pessoas e vazia de Deus, aí precisamos de um avivamento. Igrejas têm que andar no temor, irmão. O que é temor? Ai meu Deus, estou com medo de Deus. Deus é um bicho papão. Não, temor é diferente de medo. Temor, o que é temor? Extremo respeito. O que é temor? Reverência. O que é temor? Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Salomão definiu temor no culto com a expressão de Eclesiastes capítulo 5: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ou seja, quando você entrar nesse lugar, nesse ambiente onde a glória de Deus muitas vezes se manifesta e a palavra é pregada, você tem que andar com a reverência, de maneira que nem o seu pé faça barulho, né? Que é falta de temor no culto. Aí o pastor está pregando e você e o fogo de embora batendo papo. Falta de temor, meu irmão. O louvor cantando e você pega o chiclete aqui, tira até da boca dele, passa com água. Outros colocam o chiclete debaixo da cadeira. Outro mete a unha e rasga a cadeira. Que demônio é esse, pelo amor de Deus? O espírito devorador. A gente lutando para comprar cadeira aqui, né? Inclusive, essa semana eu vou estar indo a Natal levar a cadeira para restaurar do incidente. E vou encomendar mais algumas cadeiras, né? Daqui para o final do ano, o começo do outro ano, a gente vai ter
as 200 aqui em nome de Jesus, com sacrifício, e a pessoa vem para o culto, meu irmão, pelo amor de Deus, onde é que está o temor de Deus? A pessoa vinha para o culto para falar, para vender revista da Avon na hora do culto. Como dizia o antigo pastor, o camarada, dois obreiros negociando o garrote, o boi que vai trocar, enquanto o pastor prega a palavra. Onde está o temor do Senhor? Quando o temor de Deus vem, a igreja tem dificuldade até de se mover, irmão. Uma igreja debaixo do temor. Lá vem Ananias entrando no culto. E o culto durou umas 5 horas. E Ananias vem, quando Ananias vem, o Espírito Santo disse: olha a hipocrisia de Ananias. Disse a Pedro, e Pedro disse: Ananias, essa oferta que você deu aí do terreno, você vendeu por tanto esse terreno? Foi, Pedro, vendi. Mas Ananias, o dinheiro não é teu, cara. Ninguém pediu dinheiro aqui a você, não. Se você quiser contribuir, contribui. Se você quisesse dar o mínimo de dinheiro do terreno, o terreno era teu, vendendo era teu. Agora você vir mentir ao Espírito Santo, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Morra! Ananias cai estatalado, mortinho da Silva. A Bíblia diz 5 horas depois, o culto continuou. Leia o livro Herói da Fé, que você vai ver nos avivamentos de George Whitefield, que ele abriu a Bíblia, ele leu Hebreus 9:27, aos homens extraordinários morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando ele fechou a Bíblia, uma pessoa gritou e caiu morta. Aí quando ele foi começar a pregar, caiu outro morto. Aí que é o resultado? Caiu todo mundo de joelho, se arrependendo e sendo salvo. 5 horas depois, lá vem Safira com a cara mais sem vergonha do mundo, cara de óleo de peroba. Lá vem Safira. E Pedro: Safira, vocês venderam aí, né, o terreno, portanto, né, foi assim mesmo? Você e Ananias, seu marido? Foi, combinei com meu marido. Uma oferta dessa aqui, só eu e meu marido mesmo. Ananias, Safira, o que você entrou em concordância com seu irmão por fazer isso? Mentir ao Espírito Santo? Olha aí os pés aqui, esses aqui levaram o Ananias, tiraram ele daqui mortinho da Silva, já está sepultado. E tem outra coisa: morra! Pá! Cai Safira morta. E a Bíblia diz: então veio grande temor à igreja. Irmãos, nós não estamos aqui entretendo o território, nós não estamos aqui no teatro. Ser cristão é em primeiro lugar. Ter temor não é medo, temor ao Senhor, respeito, não brincar de cristianismo. Satanás não brinca de Satanás, o pecado não brinca de ser pecado. Então não brinque de ser cristão, seja cristão de verdade, porque se o avivamento vier, muitas vezes com o avivamento vem o juízo de Deus contra aqueles que não têm temor dele. E a pior burrice do mundo é não ter temor de Deus, porque diz que o princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor. Se o princípio da sabedoria é o temor, o princípio da burrice é não temer a Deus. É por isso que o anjo de Apocalipse, o brado dele era esse: temei ao Senhor e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. As igrejas andavam no temor. Isso é uma das marcas da igreja de Jerusalém. A Bíblia diz em Atos 2:43. Veja só, vamos ler esse versículo, para não citar errado. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando há temor, irmãos, há um ambiente fácil, propício para a manifestação sobrenatural de Deus. Diga amém? E último ponto para a gente terminar: uma igreja saudável, vamos lá, 5º lugar, ela anda na consolação do Espírito Santo. O versículo diz: e assim pôs as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então Deus vem exortando a igreja:
vem exortando, exortando, exortando. Mas nem só de exortação vive o homem. Nem só de confronto vive a igreja. Há pessoas que precisam ser consoladas pelo Espírito. E elas vêm por ambiente de culto, muitas vezes, agilizadas, sensíveis pelas guerras que travaram. Às vezes a irmã chega aqui, o marido esculhambou ela, quis proibir ela de vir para o culto. A jovem chega aqui, confusão, os pais quase se separando, e ela vem levando aquela carga, né? Uma irmã vem com um diagnóstico, então muitas vezes a tribulação bate. E a igreja só é saudável quando ela é consolada pelo Espírito Santo. Porque, queridos, a tribulação, a consolação vem por causa da tribulação. E a tribulação é natural na vida do cristão, faz parte da vida do cristão. Nós não vamos viver atribulado o resto da vida, né? Como uma irmã que todo ciclo de oração passava ano e saía ano, ela estava na prova. Não confunda o punhal do assaltante com o bisturi do médico, porque os dois doem, mas o bisturi do médico sara e o punhal do assaltante mata. Então não confunda a opressão satânica com provação divina e tribulação. Tribulação é para aperfeiçoar você, não para destruir. E sabe o que Paulo disse? Porque tem gente que diz, não, Deus não nos prova além da nossa força. Eu não encontrei isso na Bíblia. Deus não nos dá uma cruz de modo que nós possamos carregar. Não está isso na Bíblia, não. O que não é acima da sua capacidade de suportar é tentação. A Bíblia diz, Deus não vos deixará ser tentado acima do que você pode ser tentado. A tentação dará o escape. Mas sobre tribulação, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremodo agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Paulo está dizendo, eu enfrentei a tribulação acima da minha capacidade de suportar. Mas quando a tribulação está acima da sua capacidade de suportar, não se preocupe, você não vai sucumbir. O Consolador virá trazendo consolação, e mesmo você não tendo capacidade de suportar, Ele te dará força para suportar, e você pode desesperar da vida, mas você não morrerá na tribulação, porque você tem o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Como é, pastor, que o Espírito Santo consola? Vem cá, meu filho Felipe, deixa eu ilustrar isso aqui. O Espírito consola de algumas maneiras. Suba aqui no altar. Jesus disse, eu vou subir ao Pai, João 14:16, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro Consolador. A palavra lá é Allos Paracleto. Allos, outro da mesma natureza, Paracleto, advogado de defesa, ajudador, confortador, alguém que vai te erguer. E ele diz que fique convosco para sempre. Então veja, antes do Espírito Santo vir, o Consolador era Jesus. Jesus andava com os discípulos, está lá. O discípulo chorava, ele enxugava a lágrima. O discípulo estava triste, ele animava. O discípulo estava cabisbaixo, ele erguia. Era Jesus andando. Aí agora Jesus vai partir. E os discípulos ficam tristes. E agora, Senhor? Vamos ficar sem Consolador? Ele diz, não. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Aí ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber. Mas vós o conhecereis, porque Ele habita convosco. Aqui, é ao lado, olhe para cá. Naquela ocasião, Jesus disse que o Espírito Santo estava com os discípulos. Por que estava com os discípulos? Porque o Espírito Santo estava em Jesus. E Jesus andando com os discípulos, o Espírito era representado por Cristo andando com eles, fortalecendo. Mas note, nem Jesus e nem o Espírito Santo estavam nos discípulos. Mas Jesus disse, o mundo não conhece, não pode receber, vocês recebem porque ele está convosco. Aí Jesus disse, mas estará, olhe para cá, em vós. Então o que é que acontece? Jesus vai, chega diante do Pai, fica aí, e roga ao Pai, Pai, envia o Consolador, o outro Consolador, o Allos Paracleto. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, e agora o Espírito Santo entra para dentro deles.
Então, sabe por que você não vai morrer nessa tribulação? É porque o Consolador não está só ao teu lado, Ele está dentro de você, e dentro de você Ele ativa o poder da consolação, o poder da fortaleza espiritual, Ele ativa a graça, o céu, o poder, e as igrejas vão andar na consolação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo consola a igreja? Trazendo a notícia do céu para a terra. Primeiro guiando a igreja. Jesus disse, quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em outras palavras, o Espírito Santo tem ouvido no céu e a boca na terra. Então você está a ponto de desistir, debaixo de tribulação e de angústia. O que é que acontece? O Espírito que está em você começa a falar as coisas celestiais para dentro de você. E aí você está triste, mas você começa a orar. Aí dentro de você o Espírito Santo começa a falar com você, dentro de você, lhe guiando, lhe dirigindo, lhe dizendo, eu sou teu Pai, eu sou tua força, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro na hora da angústia. Não temerás, não tenha medo, suporte ainda um pouquinho, está chegando ao escape, está vindo a consolação, está chegando a vitória. É o Espírito Santo em você lhe consolando. E então as igrejas saudáveis, elas vão estar em paz, serem edificadas, se multiplicarem, andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Fique de pé e dê um aplauso forte ao Rei da Glória. Dê um aplauso, irmão, pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Os diáconos aqui, diaconisa, nós vamos, a pastora ajuda. Vamos estar distribuindo os elementos da ceia agora. Mas nós temos algo a realizar agora que eu não gosto de fazer, mas sou obrigado, porque é bíblico. Você olha para cá enquanto eu leio o texto que diz assim, Hebreus capítulo 12, não precisa abrir, verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Que o Senhor corrige o que ama e açoita todo o que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como também lhes parecia. Mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Queridos, todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, e o pecado nos derrota se nós resolvermos continuar pecando. Quando pecamos e confessamos e nos arrependemos, Deus nos perdoa. Mas dentro do contexto de igreja, os pecados que são praticados publicamente por membros da igreja não ferem somente a santidade de Deus, mas a reputação da igreja. Então toda pessoa que é membro batizado nas águas e peca, porque é ser humano, está sujeito a pecar, precisa de uma correção. O que nós chamamos, a Bíblia chama de disciplina. Eu acabei de ler o texto. Hoje, com muita tristeza, mas já conversei com eles,
e pelo menos 2 disseram que não vão se afastar da igreja. Eu peço que vocês não olhem para os irmãos de maneira diferente, olhem com um olhar de aconchego, de trazer para junto, de amar, porque se você nunca foi disciplinado como eu, glorifique a Deus, foi por causa da misericórdia de Deus. Como o irmão cai, não se alegre com a queda do irmão, mas aponte para você e diga: poderia ter sido eu, e ore e procure ajudar o irmão. Dizendo isso, eu quero publicar a disciplina de 3 irmãos aqui, né? Não preciso dizer que pecados eles cometeram, até porque foi público e todo mundo da cidade sabe. O irmão Wesley, o irmão Levi e o irmão Rubinho. Eu estou com muita tristeza no meu coração, mas crendo na restauração espiritual deles, eles estão sendo disciplinados hoje, né? E eu peço que vocês orem pelos irmãos, né? Ajudem, tragam para junto, vocês que são jovens, que eles, né, reconheçam realmente. Eu não sei, não conheço o coração de ninguém, pelo menos 2 deles disseram que não vão sair da igreja, então que eles reconheçam, se arrependam. Eu, inclusive, antes desse ato aqui, já conversei com os 3, e que eles permaneçam firmes, porque até um dos maiores evangelistas do mundo da época, que eu não vou dizer o nome dele hoje, até porque tudo está gravado aqui, questão de ética, mas caiu, foi disciplinado e continuou sendo homem usado por Deus, né? Davi pecou, Pedro negou Jesus, Tomé duvidou muitas vezes. Então estejam orando pelo irmão Levi, o irmão Wesley e o irmão Rubinho, mas hoje eu estou publicando a disciplina deles. Vamos cantar agora, e vocês podem pegar os elementos aqui para participarem da ceia do Senhor. recebe o pão e o vinho, continue orando. Esteja no seu lugar orando, agradecendo a Deus, louvando o Senhor, porque Ele é bom, Ele redimiu, foi pelo sangue que você foi comprado, é por causa do
sangue que você está aqui. Despeça, querido. Fique no seu lugar orando. Feche os seus olhos. Todos os olhos fechados. Se você já pegou o cálice, então fique de olhos fechados adorando a Deus. Levante a sua voz e cante. Cante, igreja. Deixa eu ouvir a sua voz. Mais alto. Obrigado pelo sangue vertido na cruz. Obrigado pelo pão partido. Teu corpo ferido por nós, Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
tendo dado graças, o partiu, dizendo: "Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha." Coma do pão. Semelhantemente, após haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: "Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha." Obrigado pelo sangue purificador, o sangue que nos redimiu, Pai. Obrigado que podemos participar do cálice do Senhor. Pode tomar em nome do Senhor. Sou livre, eu sou livre. Todos de olhos fechados agora, por favor. Todos de olhos fechados, coloque a mão no coração. Diga: "Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, creio que ela é a verdade. Abro meu coração, recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e declaro que viverei para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém." Se você está aqui essa noite e você fez essa oração pela primeira vez, e você diz: "Pastor, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus", levante sua mão onde você está. Deixa eu orar. Amém. Deus abençoe. Primeira pessoa, vamos aplaudir a Deus. Larissa, venha com a sua mãe aqui na frente, Larissa. Venha, Zete, traga ela aí. Cadê Larissa? Sim, traga ela aqui à frente. Onde está a segunda pessoa? Cadê você que essa noite vai entregar o seu coração a Jesus? Tem mais alguém? Essa é a sua oportunidade. Pode ficar aqui com ela. Tem mais alguém? Não tem? Eu não vou insistir, as horas já se passam. Pastor, ore aqui pela vida. Pastor, ore aqui pela vida da Maria José. Entregue o bem-vindo para ela. Coloque-a numa célula, alguém para pegar os dados dela. Rápido. Aleluia. Tem mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Essa é a sua oportunidade. Pastor disse: "Eu não vou mais insistir." Também não, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você e você está resistindo. O Senhor me faz sentir que tem mais pessoas aqui nessa noite querem fazer sua decisão, mas não estão com coragem de fazê-la, porque pensa no futuro, porque está pensando nas pessoas, no que elas vão dizer. Parece uma frase repetitiva, queridos, mas daqui a 1 segundo, diga 1 segundo. Daqui a 1 minuto, diga 1 minuto. Nem eu nem você sabemos o nosso futuro. Amém, amém. O nosso futuro só pertence ao Senhor. Se você deseja, essa é a sua oportunidade. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida de Deus, da mãe de Larissa, diante de Ti, crendo no Teu sobrenatural, crendo que o Senhor preparou esse dia, meu Deus, para que a partir de hoje será escrita uma nova história na sua vida. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra. Diga assim, todos nós vamos repetir, diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu Te recebo. Aleluia, está chegando mais 2 pessoas aqui. Aleluia. Meu Salvador. Vamos aplaudir a Deus. 4. Aleluia. Forte aplauso aí, Aleluia. Vamos repetir novamente. Diga: Senhor Jesus. Todo mundo
recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entrego a minha vida completamente a Ti. E a partir de hoje, eu viverei para a Tua glória. Amém? 4 vidas, onde está a quinta pessoa? Vocês viram? Viram? E a igreja abre os braços. Como é que a igreja vai receber? Todo mundo abre os braços. Digam, sejam bem-vindos. A família de Deus. Nós te amamos. Amém. Forte aplauso ao Senhor. Cadê as líderes de célula? Você mora... Essa já fica nada aqui, né? Você mora perto de onde? Ah, você é a pessoa que Jane falou. Sim. Jane está em que célula, Jane? Acabou? Vai levar ela para Delcinete? Cadê a Delcinete para receber a filha? Cadê Maria para receber a filha? Você, é Maria, né? Maria primogênita. Cadê para receber a filha? Você para receber sua filha? Quem mais está recebendo o Senhor? Você também mora perto? Lá não. Terezinha de Dido? Pronto, chega Maria. Você mora perto de quem? Ah, é? Sua filha? Ah, essa aqui tem que ser uma jovem, né? Para cuidar dela também. Bora, Jó, chega aqui. Ninguém vai ficar sem mãe. É, né, Wanda? Amém? Tá faltando livrinho. Livrinho. Teu celular, tu tem aquele negócio dos Falta pais? mais um livrinho. Amém. Amém. Aquela mensagem. Quantos estão felizes? Diga, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E eu faço parte de uma igreja saudável. Ela tem paz. Ela tem edificação. Ela tem consolação do Espírito. Mas ela tem multiplicação. Eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Balance a pessoa que está do seu lado para ela acordar. Aleluia! Amém! Sejam bem-vindas, queridas. Sintam-se amadas e abraçadas. Outro abraço? Sejam bem-vindos, né, igreja? Vamos lá? Vamos dizer? Bem-vindo à família de Deus. Aleluia! Não terminou o culto ainda não, pessoal. Fecha as portas. Não saia sem abraçar pelo menos 6 pessoas. Não saia sem abraçar 6 pessoas. Só um minuto. Pera aí, pastor. Todos os pais aqui na frente. Vou orar pelos pais. Sim, aqui. gente, amém. Só quem Glória for a Deus. pai aqui na frente. Os pais aqui na frente, que o pastor vai orar agora pelos homens, pelos pais. Tá cedo, é 9h13. Os pais. Venham ligeiros, papais. Pais, venham rápido. Cadê E a igreja fica... Tá vindo aí. E a igreja fica em silêncio, por favor. Amém. Preste atenção aqui. Igreja de Cristo. Hoje eu escrevi uma mensagem para os pais que eu quero ler aqui para todos os pais e para a igreja, né? Coloquei nos grupos, mas tem alguns que talvez não estejam nos grupos. Paternidade. Este é um privilégio dado aos homens por aquele que é o maior modelo de pai, ou seja, o Senhor Todo-Poderoso. Ele que abre mão do seu Filho unigênito para na cruz adotar e gerar espiritualmente uma multidão de filhos inumeráveis. E a exemplo do pai do filho pródigo, ele preparou uma festa para todos nós e está nos devolvendo a herança perdida. O Eterno é o nosso maior modelo de pai. Portanto, nos inspiremos nele e sejamos pais segundo o coração de Deus. Feliz Dia dos Pais.
Renato, depois tu ajeita esse meu microfone, que o bicho tá ruim, que só não sei o que. Deixa eu orar pelos pais. Meu Pai, obrigado pelo privilégio de sermos pai, de termos gerado filhos, filhas. Contribuímos contigo para que pessoas venham a esse mundo e sejam alcançadas pela tua graça. Possamos entender o que significa submissão aos nossos pais terrenos, mas acima de tudo, o que é paternidade espiritual. Nos submetemos a ti porque tu és o nosso Pai celestial. E possamos, Pai, entender o que significa também honra aos nossos pais espirituais, mentores que nos geraram em Cristo Jesus. Que cada um de nós possamos ser um pai segundo o modelo do teu coração, para que os nossos filhos possam ver em nós a tua imagem, a tua graça. E eles jamais têm uma imagem distorcida do Senhor, uma imagem traumática do Senhor, mas uma imagem saudável, Pai. Nos ajuda a ser pais segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.